Meu nome é Emi Sorenson. Tenho 32 anos. Durante a maior parte da vida, acreditei que estabilidade significava previsibilidade. Emprego fixo. Papéis bem definidos. Um futuro seguindo o mesmo roteiro que todo mundo aceitava sem questionar. Só muito depois percebi a verdade. Estabilidade real não vem da tradição. Vem da confiança. E quem me ensinou isso foi meu marido, Ethan. Ethan e eu estamos casados há vários anos. Juntos, criamos nossa filha, a luz mais brilhante da nossa casa. Ela ainda é jovem o bastante para acreditar que o mundo é gentil por padrão. E todos os dias eu trabalho para manter essa ilusão viva. Quando ela olha para o pai, vê um homem presente. Um homem que escuta. Um homem que nunca a faz se sentir um peso ou uma opção secundária. Mas, para minha irmã, Ethan é outra coisa completamente diferente. Antes mesmo de nos conhecermos, os games já eram parte enorme da vida dele. Não o tipo descuidado e vazio que as pessoas adoram estereotipar, mas o tipo criativo. Ethan criava mundos, estratégias, comunidades. Anos atrás, ele abriu um canal no YouTube totalmente focado em jogos. Na época, era minúsculo. Pouquíssimos inscritos. Comentários de estranhos que só compartilhavam o mesmo entusiasmo. Naquele período, Ethan também trabalhava no emprego tradicional, das 9 às 5. O canal não era um plano de fuga. Não substituía nada. Era apenas algo que o fazia se sentir vivo depois de dias longos e exaustivos. Algo que era só dele. Então veio 2019. A empresa onde ele trabalhava fechou quase sem aviso. Numa semana, ele tinha emprego. Na outra, não tinha mais. Eu estava grávida. Já ansiosa com a ideia de ser mãe. E, de repente, eu era a única trazendo dinheiro para casa. Não vou fingir coragem. Eu estava apavorada. Ethan também estava, mas carregava isso de outra forma. Perder o emprego não doeu só no bolso. Atingiu direto o valor que ele sentia ter. Eu o vi lutar em silêncio. Rolando listas de vagas tarde da noite. Tentando parecer otimista enquanto a confiança se quebrava aos poucos. Ainda assim, ele não desistiu. Enviou currículos para todo lado. E, ao mesmo tempo, colocou tudo o que ainda tinha de energia em fazer o canal crescer. No começo, nada mudou. Depois, devagar, algo mudou. Visualizações viraram inscritos. Inscritos viraram patrocínios. O que antes era só paixão começou a gerar renda real. Não da noite para o dia. Não com facilidade. Mas de forma constante. Depois que nossa filha nasceu, Ethan tomou uma decisão que chocou muita gente. Inclusive minha irmã. Ele se tornou youtuber em tempo integral e pai em tempo integral. Não foi fuga de responsabilidade. Foi lógica. O trabalho dele era em casa. Ele já estava ali. Por que pagar estranhos para criar nossa filha se ele podia fazer isso? E ele foi extraordinário. Ethan não apenas cuidava da nossa filha. Ele a criava. Aprendeu cada rotina. Cada preferência. Cada sinal minúsculo que mostrava o que ela precisava antes mesmo de chorar. Editava vídeos durante as sonecas. Respondia e-mails enquanto as mamadeiras esquentavam. E, de algum jeito, ainda conseguia estar totalmente presente. Enquanto isso, o canal continuava crescendo. Por causa do sucesso de Ethan, conseguimos fazer coisas que antes só mencionávamos em conversas soltas. Viajamos para fora do país. Quitamos meus empréstimos estudantis, um peso que eu carreguei no peito por anos. No ano passado, nos mudamos para uma casa nova. Uma casa de verdade. Não um lugar provisório. Não um acordo temporário. Por fora, talvez nossa vida pareça pouco convencional. Por dentro, ela sempre foi equilibrada, justa, forte. Infelizmente, minha irmã mais nova, Melissa, nunca enxergou assim. A vida de Melissa seguiu um caminho bem diferente do meu. Ela largou a faculdade cedo, convencida de que estava apaixonada, e fugiu para se casar com um homem que jurava dar a ela a vida que merecia. Em vez disso, ele lhe deu gêmeos, e desapareceu no momento em que tudo ficou difícil.
Ele pressionou Melissa a interromper a gravidez. Ela recusou. Eu respeitei a força dela naquele instante. Mas os anos seguintes foram brutais. O ex dela abandonou qualquer responsabilidade. Dizia não poder pagar pensão por causa de dívidas de jogo. Ainda assim, sempre aparecia com roupas novas, noites fora e uma namorada nova. Nunca acreditei nas desculpas. Como irmã mais velha, eu ajudei. Ethan também. Compramos um carro quando o dela quebrou. Pagamos aluguel quando ela atrasou. Compras, material escolar, emergências. O que fosse preciso, nós resolvíamos. Nunca pedimos elogios. Nunca esperamos gratidão. Família ajuda família. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. Em algum ponto do caminho, porém, Melissa passou a olhar Ethan de forma diferente. Não com reconhecimento. Com julgamento. Comentários pequenos, mas constantes. Que ele ficava tempo demais em casa. Que homem de verdade sai para trabalhar. Que era estranho eu ser a única saindo todos os dias. Eu sempre relevava. Os tempos mudaram, eu dizia. Ethan ganha mais agora do que no antigo emprego. Ele está presente. Ele está feliz. Nós estamos felizes. Ela nunca discutia de frente. Apenas sorria de forma rígida e mudava de assunto. Até que o convite chegou. Um almoço em família. Parentes próximos. Nada especial. Eu não fazia ideia de que, ao final daquela refeição, tudo mudaria. Reuniões na casa dos meus pais costumavam ser barulhentas do jeito seguro. Muitas vozes falando ao mesmo tempo. Pratos batendo. Alguém rindo alto demais de uma história que todo mundo já tinha ouvido 3 vezes. Naquele dia, no começo, parecia igual. Ethan sentou ao meu lado na mesa comprida, balançando nossa filha com cuidado no joelho enquanto ela mordiscava um pedaço de pão. Ele parecia tranquilo. À vontade. No espaço onde, até então, eu acreditava que fosse totalmente aceito. Meus pais circulavam pela sala como anfitriões orgulhosos. Reabastecendo copos. Insistindo para todos comerem mais. A conversa fluía naturalmente. Trabalho. Lembranças de infância. Até que alguém mencionou nossa recente viagem à Grécia. Minha mãe se animou na hora. Vocês precisavam ver as fotos, disse, acenando a mão como se ainda estivesse passando as imagens. Amy e Ita estavam tão felizes. E os lugares, absolutamente lindos. Vieram as perguntas. Como era a comida? Qual cidade gostamos mais? Foi cansativo viajar com criança? Respondi algumas. Ethan respondeu outras. Falou do quanto ficou animado em gravar partes da viagem para o canal. Do apoio que recebeu do público. Ele sorria enquanto falava. Orgulhoso. Confortável. Sem saber que aquele conforto estava prestes a ser arrancado. Minha tia se inclinou e apertou minha mão, dizendo o quanto estava orgulhosa da vida que construímos. Aquilo foi bom. Seguro. Reconfortante. Então notei Melissa. Ela quase não falava desde que sentara à mesa. O garfo empurrava a comida no prato mais do que levava à boca. Quando alguém ria, ela sorria atrasado. Ou nem sorria. Em certo momento, peguei ela revirando os olhos enquanto meu pai comentava o quanto o crescimento do canal de Ita era impressionante. Convenci a mim mesma de que estava imaginando coisas. Então minha mãe brincou, meio rindo. Talvez na próxima viagem vocês levem seu pai e eu junto. O rosto de Ethan se iluminou na hora. Sinceramente, eu adoraria, disse, sem hesitar. A gente fala muito sobre o Japão para uma viagem em família. Seria incrível. Meus pais ficaram empolgados. Meu pai já fazia perguntas. E foi aí que Melissa bufou. Não foi discreto. Não foi baixo. O som cortou a sala inteira. Todas as conversas pararam. Ela se recostou na cadeira, braços cruzados, expressão torcida de incredulidade. Eu simplesmente não entendo como todo mundo acha isso normal, disse. Meu estômago afundou. Normal o quê?
Minha mãe perguntou, com cuidado. Melissa soltou uma risada seca. Fingir que isso é normal. Ela apontou o queixo para Ethan. Quero dizer, vamos combinar. Ele é basicamente uma dona de casa glorificada. O silêncio que veio depois era pesado, denso, pressionando meus ouvidos. Ethan congelou. Eu senti antes de ver. Os ombros ficando rígidos. Os olhos baixando por uma fração de segundo. Foi sutil. Mas eu o conhecia. Eu sabia o custo daquele instante. O que foi que você disse? Perguntei, a voz mais afiada do que pretendia. Melissa deu de ombros, indiferente. Sempre achei ele meio feminino. Sem ofensa, mas homem de verdade não fica em casa jogando videogame enquanto a esposa sai para trabalhar. As palavras bateram como tapas. Meu pulso rugia nos ouvidos. Como é que é? Ela continuou, alimentada pela própria crueldade. Homem tem que sustentar. Não ficar cuidando de criança. Isso é trabalho de mulher. Ele é basicamente inútil. Foi ali. Algo dentro de mim se quebrou de forma tão limpa que quase pareceu calma. Como você se atreve? Disse, levantando tão rápido que a cadeira arrastou alto no chão. Como você se atreve a sentar aí e insultar meu marido? Melissa piscou, surpresa. Eu não parei. Quer falar de sustento? Continuei, mãos tremendo. É por causa do Ethan que você e seus filhos têm comida na mesa. É por causa dele que você conseguiu um carro novo quando o seu quebrou. É por causa dele que seu aluguel é pago quando você está apertada. O rosto dela perdeu a cor. E agora você tem a coragem de chamar ele de inútil? Eu ri, amarga. Você vive da generosidade do homem que está zombando. Isso não é, ela começou. Não, cortei. Você não vai distorcer isso. Olhei para a mesa. Para meus pais. Para os parentes. Cada viagem que fizemos, cada conta paga, cada pedaço de estabilidade que tivemos veio do trabalho do Ethan. Um trabalho construído do zero. A partir de uma paixão da qual muita gente ria. Voltei o olhar para ela. Você chama o trabalho dele de feminino, como se fosse um insulto. Mas foi esse trabalho que construiu nossa vida. E foi esse trabalho que ajudou você quando o pai dos seus filhos foi embora. Minha voz falhou então. Não por fraqueza. Por uma fúria mal contida. Ele nunca reclamou. Nunca pediu nada em troca. A boca de Melissa se abriu e se fechou. Pela primeira vez, ela pareceu insegura. Minha mãe se levantou de repente. Chega, disse, a decepção clara na voz. Como você pode dizer algo assim? Ela se virou para Ethan. Esse homem fez mais por você do que o próprio pai dos seus filhos. A sala permaneceu em silêncio. Ninguém correu para defender Melissa. Ela tentou rir, minimizar. Eu não quis dizer desse jeito. Vocês estão exagerando. Eu encarei ela. Não. Você foi muito clara. Respirei fundo. Já que você acha o Ethan tão inútil, então, a partir de agora, você não recebe mais nada dele. Nem de mim. Os olhos dela se arregalaram. M. Se você não respeita meu marido, continuei, firme, você não se beneficia da generosidade dele. Chega de dinheiro. Chega de ajuda. Peça ao seu ex. Já que você tem opiniões tão fortes sobre o que é um homem de verdade. Foi então que Ethan finalmente falou. Ele se colocou ao meu lado, a voz calma, mas definitiva. Sua irmã está certa. Eu terminei de te ajudar. Melissa olhou ao redor, desesperada. Ninguém sustentou o olhar dela. Naquele instante, ela perdeu mais do que apoio financeiro. Ela perdeu a sala inteira. E ainda não tinha percebido isso. Não ouvi nada de Melissa no dia seguinte ao almoço. Nem no outro. No começo, achei que talvez aquilo finalmente tivesse entrado na cabeça dela. Que a vergonha tivesse sido suficiente para fazê-la refletir. Entender que o que disse não foi só cruel. Foi imperdoável. Eu deveria ter sabido melhor.
No terceiro dia, meu celular começou a vibrar sem parar. Textos longos. Áudios. Chamadas perdidas, uma atrás da outra. Melissa oscilava entre raiva e autopiedade. Num minuto, me acusava de escolher meu marido em vez da minha família de verdade. No outro, dizia que eu a tinha humilhado de propósito. Que tinha armado tudo para fazê-la parecer horrível diante de todos. Você não precisava me expor assim. Você me fez parecer monstruosa. Você mudou. Ele mudou você. Cada mensagem apertava mais meu peito. Em nenhum momento ela pediu desculpas. Nunca perguntou como Ethan se sentia. Nunca assumiu responsabilidade. Em vez disso, se pintou como vítima de uma grande traição. Ethan bloqueou o número dela depois da primeira enxurrada. Eu não o culpei. Só desejei ter feito o mesmo antes. Alguns dias depois, meus pais ligaram. Me preparei para a velha conversa sobre perdão, sobre manter a paz. Mas minha mãe me surpreendeu. Nós não estamos passando pano para o que ela disse e falou, firme. Ela cruzou um limite. E sabe disso. Meu pai concordou. Sua irmã é adulta. Fez as escolhas dela. Você e Ita já fizeram mais do que o suficiente. Ouvir aquilo foi como alguém finalmente tirar um peso enorme dos meus ombros. Melissa, porém, não lidou bem com o silêncio da família. Cerca de 2 semanas depois, ela apareceu na nossa porta no meio da noite. Vi primeiro pela janela. Ela estava ali, com os gêmeos, os dois meio adormecidos, segurando mochilas pequenas. Os olhos vermelhos. O rosto vazio de um jeito que atravessou meu peito como uma lâmina. Por um instante, meu instinto gritou para abrir a porta. Então lembrei da voz dela naquela mesa. Dona de casa glorificada. Feminino. Inútil. Abri a porta só o suficiente para sair. Não consigo pagar o aluguel, ela disparou, antes que eu dissesse qualquer coisa. O dono nos expulsou. Eu só preciso de um lugar por alguns meses. Até me reerguer. Esperei. Ela não pediu desculpas. Eu sou sua irmã, acrescentou, irritada quando eu não respondi. É sua obrigação me ajudar. Não dele. Aquela última palavra, do jeito que ela disse, selou tudo. Não, respondi, baixo. Não é. O rosto dela se contorceu. Você vai mesmo fazer isso com as crianças aqui? Engoli em seco. Você teve meses para consertar as coisas. Escolheu não fazê-lo. Não pode aparecer agora fingindo que nada aconteceu. Ela explodiu. Me chamou de fria, cruel, manipulada. Acusou Ethan de ter virado minha cabeça contra ela. Eu não discuti. Não gritei. Apenas fechei a porta. Ela gritou do lado de fora. Eu ouvi as crianças chorando. Aquele som me perseguiu por dias. Mas não mudou minha decisão. Melissa acabou indo para a casa dos meus pais. Eles a acolheram temporariamente por causa das crianças. Mas as rachaduras começaram a aparecer quase imediatamente. Minha mãe admitiu em voz baixa que Melissa vinha bebendo mais. Que chegava tarde em casa, arrastando as palavras. Que, às vezes, as crianças ainda estavam acordadas quando ela tropeçava pela porta. Então veio o dia em que Ita me ligou no trabalho. Disse ele, com a voz tensa. Sua irmã está aqui. O quê? Meu estômago afundou. Ela está bêbada, completou. E forçou a entrada. Quando cheguei em casa, a polícia já tinha ido embora. Ita me mostrou as imagens das câmeras de segurança. Melissa gritando. Arremessando coisas. Gritando com ele. Em certo momento, gritando com nossa filha. Foi ali que qualquer resquício de simpatia que ainda existia em mim evaporou. Ela foi presa por invasão de propriedade. Passou a noite na cadeia. Agora meus pais estavam apavorados. Meu pai queria que ela saísse da casa deles. Minha mãe estava destruída. Com medo pelas crianças. Mas, pela primeira vez, encarando a verdade que vinha evitando. Melissa estava ficando sem pessoas dispostas a salvá-la de si mesma.
E, dessa vez, por mais que doesse, eu não seria uma delas. Quando finalmente me sentei naquela noite, a casa parecia estranhamente silenciosa. Nossa filha dormia. O peito pequeno subia e descia num ritmo calmo, totalmente alheia ao quão perto o caos tinha chegado do mundo dela. Ethan sentou ao meu lado no sofá, assistiu às imagens da câmera uma última vez e desligou a tela. Ficamos em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Na manhã seguinte, meus pais ligaram. Meu pai não tentou esconder a raiva. Chega, Emin disse. Passei anos inventando desculpas para ela. Achei que precisava de tempo, apoio, compreensão. Mas isso ultrapassou todos os limites. Minha mãe soava exausta. Mais velha, de algum modo. Ela bebe mais do que a gente imaginava, confessou, baixo. Às vezes, quando deveria estar cuidando das crianças. Essa frase pesou mais do que todo o resto. A discussão na mesa. A expulsão. Os gritos na nossa varanda. A prisão. Tudo levou até ali. Já não era sobre orgulho ferido ou palavras duras. Era sobre segurança. Meus pais cogitavam pedir que ela fosse embora. Não como punição. Mas por medo. Medo de que, se ela continuasse afundando, os filhos fossem os próximos a pagar o preço. Serviços sociais já tinham sido mencionados. Só essa palavra parecia um precipício. Melissa tentou me ligar de um número desconhecido. Não atendi. Ela deixou um recado. A voz oscilava entre raiva e desespero. Me acusava de arruinar a vida dela. De escolher Ethan em vez do sangue. De abandoná-la quando mais precisava. Ainda assim, não pediu desculpas. Não reconheceu nada do que fez. Foi então que finalmente entendi algo que eu vinha evitando há anos. É possível amar alguém e, ainda assim, aceitar que essa pessoa é perigosa para sua paz. Para sua família. Para si mesma. Ethan nunca me disse o que fazer. Nunca exigiu que eu cortasse contato. Nunca me pressionou a escolher lados. Ele apenas protegeu nossa filha. E isso me disse tudo. Decidimos que, se Melissa aparecesse novamente na nossa casa, entraríamos com um pedido de medida protetiva. Sem avisos. Sem novas chances. Algumas pessoas veem limites como crueldade. Eu aprendi que eles são sobrevivência. Hoje, olho para meu marido, esse homem rotulado como pouco masculino. O homem que ficou em casa, criou nossa filha, construiu uma carreira do zero e permaneceu calmo diante do abuso. E só sinto orgulho. Ele não sustentou apenas financeiramente. Ele ofereceu estabilidade. Segurança. Amor. Tudo o que o ex de Melissa nunca ofereceu. E tudo o que ela tentou destruir porque não conseguia encarar a verdade. Não me sinto mais culpada. Nem um pouco. Ela fez as escolhas dela. Disse as palavras dela. Queimou as próprias pontes.